a todos. Muito obrigado ao Filipe pela introdução e, neste caso em concreto, ao Rui Raposo e ao Adalberto, que são nossos docentes desde há alguns anos nos nossos programas da saúde, tanto da área gestão da saúde como da área farmacêutica, mas que têm a particularidade de, por um lado, serem pessoas que há muitos anos lidam com os temas de gestão da saúde em geral. Concretamente, o Rui Raposo, que tem formação base em farmácia, está desde há 24 anos no grupo CUF, tendo começado na gestão da primeira experiência em Portugal, gestão em saúde privada, que foi no Hospital Amadora Sintra. Atualmente faz parte da ANF como gestor de uma gestão de um serviço de gestão de dados, mas continua a colaborar muito ativamente em tudo que são iniciativas na sociedade civil sobre a gestão em saúde. O Adalberto Fernandes é um médico de base em saúde pública e fez uma carreira muito profunda, sempre ligada, por um lado, à gestão na coisa pública. Foi inclusive presidente do Hospital Santa Maria, do Centro Hospital da Universidade de Lisboa Norte, mas passou também pela iniciativa privada, tendo sido o primeiro gestor da parceria público-privada em Cascais. Passou pelo SAMAS e, na última fase, fez aquilo que se chama a grande penitência, tendo sido ministro da Saúde a partir de 2015. Naturalmente, que a experiência de ambos é extremamente válida e muito importante para um debate como este e nesta fase em que estamos da saúde em Portugal, da saúde no mundo, da saúde com uma pandemia no centro. O tema terá apenas duas partes e eu pedi aos nossos convidados para que fossem muito objetivos e para que pudéssemos terminar às 18 horas. É importante deixar bem vincado que o que nós vamos debater será sempre à volta da perspectiva do Sistema Nacional de Saúde e não apenas do Serviço Nacional de Saúde. O Sistema Nacional de Saúde, antes do 25 de Abril, já existia, de uma forma muito especial, com as diferentes misericórdias, subsistemas da saúde, e toda a evolução que teve foi no sentido da coordenação. Em 1974, nomeadamente com as alterações político-sociais que tivemos e nova Constituição, a acessibilidade, a gratuidade dos serviços de saúde passaram a ser um tema crítico na sociedade portuguesa e em 1979, com a chamada Lei Arnaud, foi criado formalmente o Serviço Nacional de Saúde. E o Serviço Nacional de Saúde teve uma evolução desde então até principalmente 2009, 2008, sempre crescente, com bons indicadores a níveis internacionais. Por outro lado, a iniciativa privada e aspectos de organização da saúde com novas soluções, seguros, etc., foi também evoluindo e nós chegamos a 2010 com uma dinâmica que era extremamente interessante. A forma de termos um sistema que não fosse apenas um serviço à imagem do que era o NHS em inglês, mas um sistema muito inovador. As coisas não foram muito fáceis na forma como tudo se ia procurando conjugar, mas houve um momento que, como sempre, vindo de fora, nos provocou uma alteração e uma reflexão profunda. E esse momento foi o período da Troika, que em 2011 iniciou uma fase diferente, muito agressiva do ponto de vista, fundamentalmente, dos investimentos no SNS, serviço, e numa necessidade de reequilibrar bem o que era a intervenção dos privados, dos subsistemas que existiam, alguns deles, como por exemplo a ADSE, extremamente importantes. Aquilo que com o Rui e com o Adalberto combinámos foi que haveria uma primeira volta
sobre o tema SNS pré-pandémico, qual era a situação e os desafios, e depois de os dois poderem responder, passaremos à segunda volta, que é, depois da pandemia, qual é o desafio, quais são os desafios, qual é a perspectiva que vem para o Sistema Nacional de Saúde, o SNS, de uma forma mais específica, porque é preponderante. Passava então ao Rui a palavra para poder, durante 10 minutos, sobre a primeira parte, intervir, faz favor. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Começava por cumprimentar os dirigentes da Universidade Católica e toda a comunidade académica aqui reunida e manifestar o meu gosto por poder participar nesta ótima e muito oportuna iniciativa. 10 minutos, enfim, para caracterizar qual é a situação da saúde em Portugal pré-pandemia e em que situação nos encontramos um ano depois é um grande desafio. E eu gostava de começar só por dar-vos, para nos situarmos, dar-vos duas datas. 2 de março de 2020 foi o dia em que se diagnosticaram em Portugal os primeiros 2 casos de Covid. 17 dias depois, é a segunda data que vos quero dar, 19 de março de 2020, o Sr. Presidente da República declarou o primeiro estado de emergência. Só para vocês verem a relatividade dos números, o que é que se passou nesse dia de 19 de março de 2020? Tivemos nesse dia 337 novos casos diagnosticados e tivemos uma pessoa que morreu. Eu dou-vos estes números só para nos situarmos. Enfim, já vamos ver o que é a situação hoje, portanto, com os números de hoje. Vamos ver o que é que se passou na primeira, na segunda e na terceira vaga. Teremos a oportunidade de passar muito rapidamente por esses números, mas em 19 de março de 2020 era esta a situação. Que ambiente é que se vivia em Portugal em finais de 2019 e inícios de 2020? Portugal vivia um período de grande confiança. Eu diria que, em alguns aspectos, de euforia mesmo. Alguns indicadores macroeconómicos tinham ótimo desempenho, nomeadamente todos aqueles que estavam ligados ao setor do turismo, apresentavam, portanto, números muito animadores e havia um investimento muito avultado em todas as atividades direta ou indiretamente ligadas a essa indústria. Não temos tempo para estar a detalhar aqui quais eram o conjunto de outros indicadores macroeconómicos que também tinham bom desempenho, infelizmente não todos, mas podemos dizer que Portugal estava na moda. Havia um conjunto de eventos internacionais que vinham para Portugal, o Web Summit é um deles, mas todos os relatórios, quer de segurança, quer de confiança económica, apontavam para ótimo desempenho de Portugal, recuperando muito rapidamente daquilo que foi uma crise muito profunda de 2008, de 2011. Bom, o que é que se passava no setor da saúde em finais de 2019, 2020? Nomeadamente, nestes próximos minutos, só 3 ou 4 indicadores que podem sublinhar o que é que se passava ao nível da saúde privada. Os grupos privados, no final de 2019 e início de 2020, eram o espelho dessa confiança, desse entusiasmo que Portugal vivia. Fecharam 2019 e 2020 a generalidade dos grupos com grande crescimento da receita, fruto de procura crescente das suas unidades. Há um aspecto muito importante que, enfim, discuti muitas vezes com o meu amigo Adalberto Campos Fernandes, mesmo quando ele teve responsabilidades como Ministro da Saúde. Os seguros privados de saúde continuavam a crescer, e atenção, continuavam a crescer e continuaram a crescer em 2020, tendo ultrapassado já os 3 milhões de portugueses que têm um título privado de saúde que lhes dá acesso, portanto, aos hospitais privados. E, por último, é público, basta andar um pouco pelo país, enfim, quando podíamos andar pelo país, os investimentos em saúde nos grupos privados eram de grande vulto. O grupo CUF, nos últimos 2 anos, duplicou a capacidade instalada no Hospital CUF Descobertas, inaugurou um novo hospital em Sintra,
fez um novo hospital aqui em Alcântara, em substituição do hospital CUF Infante Santo. Este último investimento de montante superior a 150 milhões de euros. Mas não foi o único. O Grupo Luz fez grandes investimentos também, o mais visível dos quais é a duplicação que fez da capacidade instalada no seu porta-aviões, no seu navio almirante, que é o Hospital da Luz, ali junto à segunda circular. O SNS, o Serviço Nacional de Saúde, que ambiente é que vivia no final de 2019 e início de 2020? Permita uma imagem um pouco, enfim, provocadora. Eu acho que vivia um ambiente contrário ao experimentado pelo setor público. Tinha dificuldades de motivação do seu capital humano, tinha mesmo dificuldades em reter os melhores médicos, as melhores equipas, que eram muito facilmente aliciadas pelo setor privado e juntavam-se com facilidade ao setor privado. Tinham grande dificuldade o setor público em investir, quer na renovação tecnológica, quer na requalificação das suas infraestruturas, e continua a haver graves dificuldades de gestão ao nível da coisa pública no que diz respeito à saúde. Há excelentes exemplos de bons gestores e de unidades bem geridas, mas infelizmente ainda há muito a fazer na capacitação dos profissionais ao nível da gestão. Aliás, o último relatório do Conselho de Finanças Públicas acentuou isso. Há uma suborçamentação crónica no setor da saúde. Os últimos 6 anos, essa suborçamentação levou a um saldo negativo de 2.796 milhões de euros. E, em grande parte, esse saldo negativo tem a ver, não exclusivamente, também há dificuldades de gestão, há erros de gestão, mas, em grande parte, esse saldo negativo deve-se à suborçamentação. Apesar de este ambiente no setor público, o ano de 2019 não foi um mau ano em termos de produção de cuidados de saúde no SNS. Os cuidados médicos primários tiveram um bom desempenho, quando comparado com o ano anterior, mais de 31 milhões de consultas. As consultas médicas em ambiente hospitalar também tiveram crescimento, mais de 12 milhões de consultas em ambiente hospitalar, e todos os outros indicadores, quer ao nível das urgências, quer ao nível dos doentes saídos do internamento e também nas intervenções cirúrgicas, houve um enorme esforço dos profissionais de saúde por forma a conseguirem acompanhar a procura que os hospitais públicos têm, que é bastante grande. Um ano depois de ter iniciado a pandemia, em que situação é que nos encontramos? 3 notas muito simples. Tivemos 3 vagas da pandemia, como aconteceu na maior parte dos países, mas a forma como nós nos preparamos para cada uma delas, o planeamento que executámos e as medidas que adotámos foram muito diferentes. Em minha opinião, tivemos o melhor e o pior do SNS. Os profissionais de saúde não têm a mínima dúvida em afirmar que tiveram um desempenho inexcedível. E foram eles que colmataram o fraco planeamento, a fraca organização e a fraca capacidade de antecipação das diversas estruturas do Ministério da Saúde. Na maior parte dos casos, andámos a reboque dos acontecimentos. Qual é a exceção, do meu ponto de vista? Foi o que aconteceu na primeira vaga. A primeira vaga, porque confinámos cedo, muito motivados pelo Sr. Presidente da República. Confinámos cedo, mais cedo do que a maior parte dos países europeus. E fizemos de uma maneira muito rigorosa e muito disciplinada. Os números acabaram por nos sair bem. Nós fomos qualificados o milagre português. Bom, à boa maneira portuguesa, convencemos-nos que, como a primeira vaga nos tinha saído bem, convencemos-nos de que o assunto estava dominado. Portanto, daí para a frente não era preciso fazer mais nada, era só fazer a mesma coisa que fizemos na primeira vaga e a coisa ia nos sair bem. Bom, só para vos dar nota, para dar exemplo do que é que aconteceu na segunda e na terceira vaga, dois ou três números. Na primeira vaga,
O número em que tivemos mais casos confirmados por dia foi 1.516. Na terceira vaga foram 16.432. O número de doentes internados por dia na primeira vaga foi o maior número, o pico foi 1.302, na terceira vaga foi 6.869. O pior dos indicadores, porque é aquele que não se consegue recuperar, o número de mortes na primeira vaga foram 37 e na terceira vaga o pior dia que tivemos foram 303. Isto dá-vos bem a noção do que é que se passou de diferente da primeira vaga, em que, pelas razões que eu já apontei, em minha opinião, tudo nos saiu bem, para aquilo que se passou na segunda e na terceira vaga. O que é que, do meu ponto de vista, se passou de diferente da primeira para a terceira? É que a política se sobrepôs, em grande parte, à ciência e à tecnicidade. Quis privilegiar um conjunto de decisões, ou a ausência de um conjunto de decisões, em detrimento daquilo que era a opinião dos técnicos. E sempre que isto acontece, como é óbvio, em situações desta gravidade, em situações desta sensibilidade, é óbvio que aquilo que sofre é o comum dos mortais. Somos todos nós. Portanto, neste momento, nós temos a pandemia aparentemente sob controle. E eu digo aparentemente porque os números objetivamente estão a diminuir, estamos a atingir uma fase em que acredito plenamente que estamos com a terceira vaga mais controlada, mas o que sai daqui para mim de lição que nós temos que fazer depois da pandemia, para mim o ponto número 1 é temos uma pandemia para manter sob controle e uma reabertura para programar de forma muito gradual e rigorosa. Ponto número 1. Ponto número 2. Temos um plano de vacinação que precisa de ser bem gerido e adaptado às alterações de circunstâncias que se continuam a verificar. Eu faço aqui uma nota, o objetivo que foi anunciado de 100 mil vacinas por dia não se consegue atingir se se mantiver a mesma rede de unidades para a vacinação. Eu não percebo porque é que não se inclui as farmácias de oficina na rede de vacinação. É a única maneira de pontos com proximidade da população estarem disponíveis para contribuir para este esforço de vacinação. Portanto, primeiro, controlar a pandemia. Segundo, executar o plano de vacinação. Terceiro, temos um sistema de saúde em que os profissionais estão exaustos. Mas há um aspecto muito positivo. Estão exaustos, mas pela primeira vez, desde há muito tempo, com um reconhecimento público e uma notoriedade como não se via há muito tempo. E eu fico muito satisfeito com esse aspecto. Estão cansados, estão exaustos, mas desde há muito tempo que isto não acontecia, um momento de grande reconhecimento unânime da importância dos profissionais de saúde no nosso setor. Por último, porque a maioria dos recursos estiveram, e bem, dedicados ao tratamento dos doentes Covid, nós temos um atraso muito significativo do tratamento dos doentes não Covid, que importa recuperar. E isso, do meu ponto de vista, não se consegue sem um esforço global do sistema. Nós precisamos, quer dos hospitais públicos, quer dos hospitais privados, para concretizar este objetivo. E com isto, terminava passando a palavra ao meu colega e amigo Adalberto Campos Fernandes. Obrigado, Rui. A síntese, já foste um pouco mais longe para a segunda ronda, que era qual é o SNS, sistema/serviço que vamos ter, mas agradeço-te. Agora, quis contribuir para que acabássemos mais cedo, portanto fiz a síntese da primeira e da segunda pergunta. A questão do timing dos 18 horas é terrível. Bom, Alberto, faz favor. Bem, boa tarde. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos à professora Celina Cassis Moedas e ao professor Filipe Santos, em representação naturalmente da grande casa e da grande comunidade académica que é a Universidade Católica Portuguesa. E também os meus cumprimentos já o fiz à senhora reitora, pessoalmente, pela grande lança em África, eu diria, que é passarem a ter ensino da medicina na vossa instituição. Eu cumprimento todos os assistentes, naturalmente todos os colegas que estão a assistir, e pegando um bocadinho na boleia do meu amigo Rui Raposo, eu talvez me distanciasse daquilo que é o retalho, daquilo que é a observação do dia-a-dia, porque ele foi bastante detalhado e exaustivo, e reflete-se convosco a leitura que nós temos através dos olhares de Portugal por o que se passou no mundo e as lições que podemos retirar
de alguma maneira, deste ano que está a concluir-se, no dia 2 de março, quando tivemos o primeiro caso de um médico de 60 anos que tinha estado em Itália de férias e de um industrial que tinha estado numa feira, um industrial do norte do país que tinha estado numa feira em Milão. O mundo aprendeu, através de um choque inédito, e diria mesmo absolutamente imprevisível, apesar de há muitos anos se discutir, quer nos fóruns da própria saúde pública, mas também da segurança e da defesa, as questões emergentes relacionadas com o risco biológico. E não é por acaso que, por exemplo, países como os Estados Unidos há muitos anos têm nas suas inquietações estratégicas a saúde pública e os riscos emergentes de natureza biológica como uma preocupação, mas ninguém supunha que, de repente, esse risco biológico viesse não sobre a forma de uma ameaça, digamos, criminosa ou terrorista, mas viesse de uma forma absolutamente natural. Portanto, tivemos um hazard natural, tivemos o aparecimento de um vírus inesperado e tivemos o confronto da humanidade no seu conjunto com uma enorme debilidade e uma enorme vulnerabilidade. Sejamos claros, este vírus ridicularizou a capacidade de defesa dos países, dos sistemas e da humanidade. E não teve a mínima contemplação, não distinguindo países ricos de pobres, desenvolvidos de subdesenvolvidos. Aliás, curiosamente, a expressão pandémica do SARS-CoV-2 é menos relevante nos chamados low-income countries e muito mais relevante nos países do primeiro mundo, à cabeça dos quais nós temos, como é sabido, os Estados Unidos da América. Há, portanto, aqui uma primeira ilação que se retira, que é a vulnerabilidade existe e não estava calculada. Mesmo países que têm um elevado nível de sofisticação ou tinham um elevado nível de sofisticação em termos de defesa nacional contra este tipo de situações, foram apanhados, digamos, no extremo da sua vulnerabilidade por uma epidemia de origem natural, os Estados Unidos da América. O segundo aspecto é que eu, que sou da área da saúde e que, mesmo na área política, sempre tive que compreender e lutar muitas vezes nas tensões entre governantes com a área da economia e das finanças versus as áreas sociais, deu-me algum conforto ver que aqueles que consideravam até aqui a saúde como uma maçada de um custo que não para de crescer e que só traz despesa, afinal como um fator que tem uma relevância que é preliminar e antecipatória à economia. Pois o bom do SARS-CoV-2 conseguiu esta coisa extraordinária. Conseguiu pôr a aviação civil toda parada no chão. Conseguiu parar a economia do mundo. E conseguiu dizer que tinha a capacidade de gerar mobilidade e mortalidade da forma que entendesse. E ainda estamos hoje, em termos globais, é claro que quem se interessa por estas questões para além da saúde e além da saúde percebe que o SARS-CoV-2 e a Covid-19 doença estão a provocar uma alteração estrutural, eu diria mesmo estratégica, nos equilíbrios regionais e nas próprias relações entre os blocos. Não apenas os blocos económicos, mas sobretudo os blocos políticos. E o que nós temos passado um ano é que todos os países sofreram e o vírus não conseguiu ser menos intenso em países que tinham um grande Serviço Nacional de Saúde ou um pequeno Serviço Nacional de Saúde. Tinham um serviço mais público ou mais privado. Quando nós olhamos para o mapeamento dos efeitos devastadores que o vírus exerceu, curiosamente, nós vemos em termos globais que houve 2 ou 3 países que resistiram com mais eficácia e que têm sistemas de saúde diferentes. A Dinamarca, que tem um sistema mais próximo do sistema, digamos, do pilar público, do beveridgiano, e foi a Alemanha, que é claramente na Europa o exemplo do modelo, digamos, bismarckiano. Portanto, esta questão que às vezes a política podia ser chamada, e até na intervenção inicial isso foi referido, uma certa sectorização ideológica de que há países que estão melhor defendidos, são capazes de lutar melhor contra este tipo de pandemias. Isso é mentira. E ficou claro que o mundo estava igualmente impreparado. Ficou também provado que, em termos globais, a Comissão Europeia, a União Europeia, nós estamos agora a ver alguns movimentos sobre isso, eu tenho colaborado em algumas iniciativas, neste movimento que visa criar uma nova União ou uma União Europeia para a saúde, que não existia, como sabem, está excluído dos tratados, a função de prestação de cuidados é uma função nacional acometido aos Estados-membros,
E aquilo que existe centralmente, consignado nos tratados, é pouco mais do que a proteção contra os riscos de segurança alimentar, a questão dos antibióticos e alguma coisa em saúde pública, que se viu no princípio, aliás, que funcionou muito mal, na justa medida em que a Itália esteve durante várias semanas abandonada, entregue a si própria, com as instituições europeias paralisadas, sem saber o que fazer, e até, num primeiro momento, a disputar de uma forma que eu diria pouco civilizada, os EPIs, os equipamentos, as máscaras, etc. Este foi o resultado que nós encontramos no primeiro choque, mas este ano foi muito útil e está a ser muito útil para a humanidade. Primeiro, há uma compreensão de que a importância do setor da saúde é determinante para a defesa da humanidade. Em primeiro lugar, para a defesa da vida. Em segundo lugar, para a defesa de um modelo económico que seja sustentado e sustentável. Não há economia sem sistemas de saúde atuantes, vigilantes, preventivos e capazes de responder num contexto de doença. Por outro lado, criou-se uma dinâmica mundial, internacional, do meu ponto de vista, muito positiva, porque evoluímos para uma atitude colaborativa mais aberta. Nós estamos a viver hoje a maior PPP de que há memória em termos universais, a maior parceria público-privada de que há memória em termos universais, que é, de facto, o exercício de negociação, de compra, de aquisição, de partilha das vacinas, que se estende não apenas ao esforço da União, mas também de países como os Estados Unidos e o Reino Unido, a Rússia e a China, mas também a iniciativa COVAX. A iniciativa COVAX é uma iniciativa solidária que visa, sobretudo, dotar de acesso à vacina países que estão fora da esfera da grande influência política, mas quem vai pagar essas vacinas vão ser, em grande medida, os países ricos, ou então os doadores beneméritos de países ricos. Então criámos um clima de colaboração, criámos uma imensa parceria público-privada, sacralizámos o papel dos investigadores privados e da indústria privada neste processo, mas percebemos também, e aliás a Comissária Europeia teve nítida consciência disso, de que nós não estamos a falar num quadro como é que eu hei de explicar, de ingenuidade, em que a questão do valor e dos interesses económicos seja completamente eliminada. Avançou-se muito, as companhias farmacêuticas tiveram uma atitude globalmente muito positiva, mas o que temos visto também nos últimos tempos revela que a tensão negocial existe e tem que ser exercida, e os políticos e a política têm que defender em cada um dos momentos o interesse público e não podem perder de vista a necessidade de defender o interesse público, mesmo quando, tal como agora está a acontecer, nós dependemos muito do desenvolvimento privado e da iniciativa privada para salvaguardar as vidas dos nossos concidadãos. A nível de Portugal, eu partilho com algumas das preocupações que o Rui aqui trouxe, mas tenderia também a ser um pouco mais distanciado no olhar. Nós não respondemos mal. Nós só respondemos mal porque nos esquecemos de um pormenor. É que uma terceira vaga era absolutamente provável. Aliás, o Presidente da República disse-o em outubro do ano passado e foi até criticado e considerado alarmista por alguns setores um bocadinho mais prosaicos da sociedade portuguesa. E eu não tenho nenhum problema em dizer que acompanho e partilho, e aliás existe e até tenho orgulho que isso aconteça, os meus pontos de vista que eu tenho escrito e tenho expresso publicamente são muito coincidentes com a leitura que o Presidente da República tem feito desde sempre. E que tem errado pouco. Tem errado pouco. Mas não foi o sistema de saúde que falhou na terceira vaga. Atenção, nem o público nem o privado. O que falhou na terceira vaga resultou da nossa tradicional incapacidade, que é quase, eu diria, histórica, de sermos pouco atreitos a tarefas de planeamento, de organização e de controle. Nós confiamos muito, às vezes demais, na sorte e achamos que somos um país extraordinário e muito propenso, e aí já sou um bocadinho mais crítico do Sr. Presidente, aliás disse isso pessoalmente, e portanto não estou aqui a cometer nenhuma indelicadeza, à questão do milagre. A questão do milagre foi muito inapropriada. Não há milagres em epidemias. Está aqui o Guilherme Duarte, que é médico de saúde pública, que me compreenderá, quer dizer, alguém que fala de milagres em saúde pública está a cometer, eu diria, um sacrilégio, porque a epidemia é completamente avessa a milagres. As epidemias têm um ritual, que é quase mecânico.
E é quase possível perceber como é que os agentes epidémicos se comportam em função do jogo de defesa e da capacidade de resposta do sistema. A saúde pública, em algum momento, esteve em exaustão, claro, não conseguia ir atrás dos casos, e nós andámos, isso foi dito por alguém com algum sentido, nós andámos muitas vezes atrás do vírus, o vírus ia à nossa frente e nós íamos atrás dele. Portanto, não é o sistema de saúde, não foi o sistema de saúde, não foram os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos. Foi nós que temos estas falhas de organização. Nós não somos muito dados ao planeamento. Agora, dito isto, este ano trouxe-nos imensas lições. Trouxe-nos imensas lições que Portugal precisa para se projetar para o futuro, e agora que estamos a discutir o plano de resiliência e de recuperação, precisa de deixar de lado o clima da confrontação e tem que entrar decisivamente num clima de colaboração. Hoje em dia a agenda internacional está dominada pelo espírito colaborativo. Nós temos que colaborar, porque nós não saímos disto vivos se não colaborarmos uns com os outros. E até eu tenho defendido que nós devíamos, a Agência Europeia devia de facto ter abertura e aceitar a deposição do dossiê da Sputnik V, porque a Sputnik V merece ser avaliada pela Agência Europeia, e isto num quadro de colaboração e de abertura multilateral. Colaboração em Portugal significa o quê? Qual é o objetivo estratégico do país? É criar condições para que os efeitos da pandemia sejam rapidamente controlados, anulados, e haja um modelo de desenvolvimento para o futuro que nos afaste dos últimos lugares da competitividade europeia, que transforme um pequeno país num país inovador, competitivo, atraente, e que o pilar público e privado da saúde sejam reforçados e intensificados, para que, passados tantos anos de dificuldades, nós tenhamos a capacidade de, num quadro semelhante, resistir bastante melhor do que aquilo que resistimos agora. Significa que também, face à nova pandemia e à mais grave pandemia com a qual nós estamos confrontados, que é dos doentes não Covid, que estão a ficar para trás e que estão em grande dificuldade, nós temos que ser colaborativos e temos que ser capazes de mobilizar a capacidade pública, social e privada para tentar repor ou minorar esses efeitos nocivos. Outro aspecto importante que se está a ver também nos alinhamentos europeus e na própria definição das linhas do funding, no que tem que ver, por exemplo, com a investigação, inovação e desenvolvimento, é que os países começaram a olhar para a ciência de uma maneira diferente. O cidadão comum hoje olha para a ciência não como algo abstrato, esotérico, que está no domínio da astrofísica, que ninguém sabe o que é de umas pessoas estranhíssimas, como algo que lhe resolve os problemas do seu dia-a-dia. E é hoje interessantíssimo ver, da televisão, pessoas comuns discutirem se, efetivamente, os laboratórios, os centros de investigação conseguem rapidamente encontrar uma vacina contra agora esta variante que já era conhecida, da Califórnia, mas que se está agora a exprimir melhor do ponto de vista do conhecimento científico e que foi caracterizada por um médico norte-americano como o diabo ter chegado. Esta democratização da ciência é também uma vantagem positiva que advém da crise pandémica. O cidadão comum hoje acha que o dinheiro que é posto em ciência é um bom dinheiro, é um dinheiro que é útil para a comunidade, e isso tem que chegar a Portugal, e esse clima eu creio que está a chegar a Portugal também com uma boa dinâmica. Para que eu não ultrapasse muito os 10 minutos, 2 ou 3 palavras de síntese. Portugal está num espaço, felizmente que está, porque se não estivéssemos estaríamos muito pior, e o que tem sido a nossa vantagem é estarmos integrados no espaço europeu. Portugal tem capacidade, está neste momento aliás a presidir a União, tem capacidade de influenciar caminhos positivos que devem ser favoráveis a maior investimento na saúde, mas não é um investimento apenas em infraestruturas. Como disse o Rui, e creio que o Francisco também, é um investimento em capital humano. Eu fui defensor, isso é público, de que não havia nenhuma razão para que a Universidade Católica não pudesse ter um curso de medicina. A única limitação que eu punha era se esse curso tinha comprovado e reconhecido a qualidade. E essa qualidade era reconhecida e auditada por instituições e entidades independentes, como é o caso com a Agência de Acreditação do Ensino Superior.
O facto de haver mais 50 médicos por ano a ser formados pela Católica não acrescenta nada de melhor ou pior, a não ser a valorização do capital humano e uma maior competitividade na formação de médicos. Pode acontecer também com enfermeiros e com farmacêuticos. Portanto, é preciso o país olhar para o setor da saúde como um setor estratégico. E eu digo-vos isto com a autoridade moral de ter sido responsável pela pasta e de ter percebido, não estou a fazê-lo agora para ser simpático ou para colher simpatias junto dos próprios profissionais, eles sabem, porque conversavam comigo, que é pena que o país tenha tido tantas dificuldades e nós entre 2015 e 2018 tínhamos feito um esforço enorme para sair do radar das agências de rating internacional, para baixar a dívida pública e para melhorar a competitividade externa, mas há de haver um momento em que nós temos que compreender que nós pagamos, de facto, reconhecemos muito mal, do ponto de vista material, o trabalho dos médicos, dos enfermeiros e dos farmacêuticos e dos técnicos de saúde. E esse reconhecimento passa por revalorização salarial, mas passará também pelo repensar da estratégia de desenvolvimento das próprias profissões. Isso é investir no país, até porque, como foi dito pelo Rui, nós, infelizmente, o nosso asset estratégico maior é o turismo e tantos de nós dizíamos, se um dia acontece qualquer coisa, até falávamos às vezes de um atentado terrorista ou qualquer coisa, nós ficamos parados. Não ficamos parados pela pandemia. Um otimismo moderado, estamos à beira de sair. Atenção que uma quarta vaga é improvável, não sendo impossível. Eu tenho defendido também e defendo aqui perante vós que é preciso aguentar março, é preciso resistir a março, é preciso esperar pela Páscoa, porque nós temos que ter a certeza de que os baixos níveis de transmissão se consolidam e não reentramos novamente com níveis de transmissão não controlados. As vacinas são uma nova oportunidade, infelizmente o fornecimento está a ser feito com menos intensidade do que nós esperaríamos, mas termino esta primeira intervenção com uma nota de muita esperança. Francisco Ferreira Rocha sabe disso, nós falamos muito. Eu, em setembro, disse repetidamente que nós íamos ter 4 meses difíceis, um mês de janeiro terrível e que a primavera era o princípio da abertura para a retoma e para a recuperação da normalidade. Eu acredito que isso vai acontecer, apesar dos riscos associados às variantes, e acredito que nós temos agora um país que está muito mais amadurecido pelo sofrimento e que está muito menos tolerante para uma conversa que é uma conversa que não é de 2021, que é a conversa dos muros. Nenhuma sociedade se desenvolve através da construção de muros, sejam muros ideológicos, sejam muros físicos. As sociedades desenvolvem-se através de um confronto de ideias que gera, naturalmente, valor para a economia, para a sociedade, e muito menos com ideias pré-concebidas, que no fundo nós passámos da fase, como os meus amigos se lembram, da requisição civil do setor privado para meter os médicos alemães a fazer consultas no Hospital da Luz. Portanto, isto é Portugal na sua expressão mais idiosincrática, que tem até alguns aspectos, digamos, queirosianos, ainda em 2021, mas que até têm alguma graça. O que é importante é sermos muito pragmáticos, pensar o Portugal dos nossos filhos, o Portugal das novas gerações, que tem que ser um Portugal aberto, colaborativo, competitivo, que discute ideias e não discute preconceitos e, portanto, nesse sentido eu ficaria por aqui porque o tempo penso que já está terminado. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Eu iria passar só aqui para ficarmos com a dimensão histórica e, por um lado, perspectiva do que é que está em causa decorrente de tudo quanto refletimos enquanto cidadãos, daquilo que o Rui e o Adalberto agora disseram e que me parece que vale a pena ter, sob a forma aqui de uma apresentação de 2 slides, bem presente. Em primeiro lugar, as questões mais críticas que nós temos hoje é que nos esquecemos muitas vezes de que tudo isto, desde 1974, já quase há 50 anos, era muito, mas muito pouco sofisticado. E é bom também nunca esquecer que já em 1971 a preocupação da saúde, do setor da saúde, das atividades das misericórdias, dos serviços médico-sociais, dos hospitais estatais e dos privados que já existiam, precisavam de ser concatenados
para que tivéssemos uma capacidade de resposta integrada. Com 1974, e nomeadamente com o decreto-lei que permitiu a criação do Serviço Nacional de Saúde, parecia que estávamos quase que perante um milagre legal, perante um daqueles decretos-leis que era verdadeiramente visionário, mas que na prática iria ter muitas dificuldades. E claramente a evolução pós-1979-80 permitiu que houvesse um reconhecimento do Sistema Nacional de Saúde, não falo do serviço, Sistema Nacional de Saúde, que se ia no terreno desenvolvendo, mas que claramente o Serviço Nacional de Saúde tinha protagonismo, até por força de lei. E claramente também é preciso termos presente que desde 1979 houve uma melhoria significativa dos nossos indicadores da saúde, na comparabilidade internacional. O caso da morte infantil da mortalidade infantil foi fantástica, mas que a partir de 2005, que foi o grande ano das dificuldades, nós tivemos uma crescente dificuldade de tornar o Serviço Nacional de Saúde de acordo com as expectativas dos cidadãos e na comparabilidade internacional. O professor Adalberto teve como ministro uma experiência que ainda foi duplamente complexa, porque já não foi 2005, foi 10 anos depois de 2015, e com o ajuste das contas do déficit, do famoso déficit. Anteriormente tinha sido o Dr. Paulo Macedo com 2011, 2015, mas a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde foi tendo crescentes dificuldades e em que a única verdadeira diferenciação era, como ainda hoje é, isso tem provado, os seus profissionais. E, portanto, nós, na análise da situação, temos N estudos, N relatórios. Recordo que houve um estudo em 2014 que foi patrocinado pela Fundação Gulbenkian, que era fantástico, sobre a saúde do futuro, muitas medidas, muitas perspectivas, que foram morrendo progressivamente, à cabeça das quais estava, por exemplo, a infecção hospitalar. Em 2015, as políticas da saúde foram feitas as contas relativamente àquilo que a Troika tinha imposto e que se tinha conseguido. Houve, inclusivamente, um estudo em 2015 sobre a saúde e a governança em Portugal. Em 2015 ainda, o Plano Nacional da Saúde teve uma sua revisão e uma extensão para 2020, e em 2015 estava o Adalberto como Ministro da Saúde. O governo pós-Troika enfrentou dificuldades financeiras de investimento. Claramente, e como o Rui há bocadinho referiu, a iniciativa privada nunca esteve parada, continuou a fazer os seus investimentos, o seu desenvolvimento, e os portugueses a recorrerem de uma forma crescente a seguros de saúde. Em 2019, antes da pandemia, nasceu em Portugal um movimento que foi a Convenção Nacional da Saúde e que na prática era um fórum de discussão, não do Serviço Nacional de Saúde em si, mas do Sistema Nacional de Saúde que Portugal precisa e que a pandemia veio evidenciar que precisava muito mais e com muito maior profundidade ao nível do que era crítico. A análise da situação no início de 2020 já o Rui a fez e o Adalberto. Agora, a análise da situação 21, o momento em que estamos, deixa-me só esta pergunta: que futuro? O que é que vamos ter em termos de sistema - Serviço Nacional de Saúde? Pedi ao Rui para que nós conseguíssemos em 5 minutos para o Rui, 5 minutos para o Adalberto. Futuro. Que futuro? O Francisco, obrigado. O Zandinga não está presente. Aquelas previsões de Zandinga não estão presentes. Sim, mas 3 ou 4 tópicos de áreas que eu acho que nós temos que rever e que resultam muito de lições aprendidas também com esta pandemia. A primeira noção prende-se com esta frase. Nós, no modelo orgânico do governo, temos um Ministro da Saúde, não temos um Ministro do Serviço Nacional de Saúde.
E cada vez mais os nossos ministros têm que se posicionar como ministros do sistema e não ministros exclusivamente do Serviço Nacional de Saúde. Ponto número 1. Tendo dito isto, eu acho que nós temos muito rapidamente que reunir um novo consenso sobre um modelo de governo e articulação do Sistema Nacional de Saúde. Acho que é um desígnio nacional. Eu não concebo que um país como Portugal continue a ignorar a capacidade instalada no setor privado e a querer exclusivamente gerir a oferta e a capacidade instalada em saúde, tendo em atenção exclusivamente o SNS. Portanto, tendo dito isso, eu acho que é uma primeira prioridade nossa rever o modelo de governo e articulação do Sistema Nacional de Saúde. Segundo, acho que temos, de uma vez por todas, de discutir seriamente se faz sentido, parte do Estado, continuar a fazer coexistir a função reguladora, a função prestadora e a função financiadora. Tudo isto, desculpem o facilitismo da linguagem, é uma atrapalhada. É receita para que haja conflito de interesse na tomada de cada uma das decisões. Acho que é um aspecto que nós, depois de, e concordo em absoluto com aquilo que o meu amigo Adalberto Campos Fernandes disse, há que tirar conclusões muito lúcidas deste ano. Vivemos cada vez mais em ambientes colaborativos e não em ambientes competitivos. E Portugal não se pode dar ao luxo de ter um setor privado com a dinâmica que tem, consistentemente, recorrentemente ignorado ou quase ignorado pela componente pública. Terceiro, é muito importante rever o modelo de gestão do capital humano no SNS. É confrangedor aquilo que se continua a passar. Como é que é possível ter a ambição de reter os melhores, de atrair sangue novo para o SNS, se continuarmos com este modelo de gestão do capital humano? E por último, não deixo de pôr a tónica, já estamos num ambiente académico, nesta família da Universidade Católica, o meu último ponto é capacitação da gestão em saúde. Continuamos a ter déficits brutais que impedem que o sistema como um todo evolua de forma harmoniosa, quer na sua componente pública, quer na sua componente privada. E para a economia do tempo, deixo estas 4 notas. Obrigado, Rui. Alberto. Enfim, eu tenho menos de 2 minutos porque o Diogo Lopes Pereira tinha-nos avisado ao princípio que cortava a ligação às 17h55. Era que eu vou procurar ser muito económico e dizer o seguinte: eu aqui tenho uma ligeira divergência, custa-me divergir dos amigos, mas enfim, eu acho que os amigos até são exatamente para isso, para perceber que às vezes temos que divergir. O Rui e outras pessoas têm falado muito de que nós precisamos de um ministro do sistema em vez do ministro do SNS. Eu não concordo nada com isso. Nós precisamos de um ministro da República que saiba interpretar qual é o interesse dos cidadãos. É essa a função da República. E quem serve a República serve os cidadãos. Agora, o problema é que às vezes os ministros ficam relativamente limitados pelos programas políticos dos governos, pelas maiorias que se formam e não conseguem exatamente servir na sua plenitude os valores da República, que são essencialmente valores de liberdade. Ora, a liberdade é uma dimensão relativamente complexa de fazer cumprir, mas naquilo que está subjacente ao comentário do Rui, naturalmente, que qual é o interesse das pessoas? O interesse das pessoas é terem as suas necessidades satisfeitas, é terem as suas ânsias cumpridas. Eu lembro-me quando era presidente do Hospital de Cascais, aquilo era uma PPP, as pessoas achavam que para elas era igual, quer dizer, tanto fazia ser PPP como ser público. Aliás, uma vez uma senhora no Facebook mandou-me os parabéns em público por eu presidir ao melhor hospital privado de Cascais, não tendo percebido nada que o hospital era público, apenas tinha no vidro HPP, Hospitais Privados de Portugal. O futuro passa por nós empoderarmos mais as novas gerações. E eu não digo isto para que excluamos as pessoas mais avançadas na idade do processo de construção do pensamento, de sabedoria. Aliás, eu acho que em Portugal faz falta um bom Senado, um Senado em Portugal faria falta.
para termos bons senadores e não pessoas que dizem disparates, como, por exemplo, deitar o padrão dos descobrimentos abaixo. Mas faz falta um Senado, porque a sabedoria, que é diferente do conhecimento ou da informação, é algo que vem com a experiência, com o tempo, com a maturidade. Agora, nós temos muito medo de dar espaço aos mais novos. E o que é que acontece? Os nossos melhores acabam por ter oportunidades num espaço aberto, competitivo, vão-se embora, e os que não têm essa oportunidade sentem-se imensamente frustrados. Vocês reparem que, em grande parte dos lugares públicos em Portugal, há aquilo que eu chamo uma espécie de servidores que são tipo lapa, que agarram-se aos lugares como as lapas se agarram à rocha e que saiam de um lugar para o outro, basicamente não por terem feito bem no lugar anterior, mas apenas porque têm outro tipo de ingredientes que o favorecem. Não há competição. Eu acho que nós temos demasiados lugares de nomeação política. Eu acho que nós devíamos reduzir ao máximo a nomeação política até ao nível distrito, por exemplo, de diretor-geral, e acabar aí. As empresas têm que disputar no mercado as melhores competências que venham das universidades, que venham de dentro ou de fora. Não faz sentido nenhum ter gestores de nomeação política. A gestão não é um ato de confiança política. É um ato de serviço ao Estado e à República e, portanto, não é um ato de confiança política. E, portanto, dar mais espaço aos mais novos, aos melhores, porque revalorizar o capital humano na saúde é muito importante, mas nós não podemos também desbaratar as outras áreas setoriais e vermos quando circulamos pela Europa e pelo mundo, nós encontramos jovens de 20, 30, 40 anos fantásticos que dizem que não sabem se voltam a Portugal. Ora, o que faz desenvolver o país, claramente, é a inteligência e a capacidade de fazer. Portanto, esse desafio para o futuro, para concluir, o plano de resiliência e de recuperação, quanto a mim, tem uma falha, que é justamente a falha na dimensão estratégica dos recursos humanos. Não há países sem pessoas, não há países sem pessoas competentes. Nós estamos a envelhecer, somos hoje o país mais envelhecido da União. Estamos a caminhar para que em 2060, se nada for feito, temos 8,6 milhões de pessoas em Portugal, das quais mais de 30% têm 65 ou mais anos. Não há sistema fiscal de base contributiva ou de base subsidiária que consiga suportar, porque os ativos não vão ser capazes de gerar rendimento para compensar ou para subvencionar os não ativos. E este é um problema de futuro, quer dizer, é um problema que já a Moody's em 2017 chamou a atenção do Estado português de que não tinha uma visão estratégica para a demografia. Ora, como o país não se faz sem pessoas, a linha A. Segundo, não se faz sem pessoas competentes e qualificadas, e essas são seguramente, estão num segmento de idade que a 30, 40 anos têm que ser retidos e têm que ser, digamos, envolvidos, e que eu não tenho a visão de que o país se deve resignar a um país de gente envelhecida para a qual a desconsideração ética é crescente. Quer dizer, nós vimos que nestes meses todos, o que a Direção-Geral de Saúde mais fazia era diariamente anunciar um número de mortes, como se fosse, digamos, uma espécie de conta corrente da vida com a morte. De tal maneira que desvalorizou-se o significado da morte. E até tiveram a infeliz ideia, quanto a mim, de aprovar a lei da eutanásia em pleno processo pandémico, no mês em que havia mais pessoas. Mas isto é uma questão, é um comentário que apenas nos Mas, Alberto, era... Para concluir, fixar os olhos no horizonte de que o futuro passa pelo capital humano, não é só da saúde, o capital humano do país. E chamar ao PRR essa função de discussão do capital humano e fazer uma grande operação. Esta é uma provocação final. Há uns anos houve um governo que fez uma operação para repatriamento de capitais, baixando a taxa de juros ou perdoando as multas fiscais. Pois eu faria uma grande operação para recuperar e atrair, não com incentivos absolutamente ridículos, mas com projetos de vida, pelo menos 30% dos melhores que estão lá fora. E por aqui me ficava.